aí, pessoal? Mais um mergulho profundo com a gente aqui no Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje pelo mundo do aprendizado ao longo da vida. É aprendizado que não acaba mais. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa e tanto. O livro Lifelong Learners, O Poder do Aprendizado Contínuo, do Conrado Schlossau. Um mapa cheio de surpresas e desafios pelo caminho. E a gente vai te ajudar a desvendar os segredos e os tesouros escondidos nesse mapa. Preparados? Preparados. Então vamos lá. O livro já começa nos mostrando a urgência do aprendizado ao longo da vida. Urgência. O mundo está mudando rápido demais, né? Tá. É tipo uma montanha-russa desgovernada. E essa sensação não é à toa. A gente está vivendo duas revoluções ao mesmo tempo. Boas. A quarta revolução industrial, com robôs e inteligência artificial transformando o mercado de trabalho, e a revolução do conhecimento, com informação pipocando para todo lado o tempo todo. Nossa, é muita coisa para processar. É muita coisa. É como se a gente estivesse bebendo água de uma mangueira. E aí, como não se sentir sobrecarregado e até um pouco apavorado com tudo isso? O medo e a sensação de estar ficando para trás são reações naturais. Naturais. É nosso cérebro tentando se proteger dessa sobrecarga, ativando aquele modo luta ou fuga. É luta ou fuga. Tipo quando a gente vê um leão na selva. Como se a gente estivesse sendo atacado por um tigre-dente de sabre digital. Tigre-dente de sabre digital. Adorei a analogia. E como a gente escapa das garras desse bicho? Respirando fundo e entendendo o que está acontecendo, o livro explica que esse excesso de informação e a pressão para estar sempre atualizado dispara um mecanismo de defesa no nosso cérebro. Esse mecanismo. A defesa sistemática. Sabe quando você se pega rolando o feed das redes sociais sem nem prestar atenção no que está vendo? Ou quando compartilha um artigo sem nem ter lido? Não acontece. É o nosso cérebro tentando filtrar a informação de forma automática, sem gastar muita energia. E essa defesa, apesar de compreensível, pode nos impedir de aprender de verdade. É como se a gente estivesse construindo um muro ao redor da nossa mente. Se fechando para novas ideias e conhecimentos. Faz sentido. E o que a gente pode fazer para derrubar esse muro? O primeiro passo é reconhecer que ele existe. Quando a gente se torna consciente da nossa defesa sistemática, a gente já começa a ter mais controle sobre ela. E aí a gente pode começar a abrir pequenas brechas nesse muro, deixando a curiosidade e a vontade de entrarem aos poucos. E como a gente faz isso na prática? Buscando fontes de informação confiáveis, relevantes para os nossos interesses, dedicando tempo de qualidade à leitura e ao aprendizado, e principalmente questionando as nossas próprias crenças e buscando diferentes perspectivas. Ou seja, sair da nossa zona de conforto e se abrir para o novo. E por falar em zona de conforto, tem muita gente que acredita que aprender é coisa de gente jovem. Que depois de uma certa idade a gente já não consegue mais aprender coisas novas. Será que isso é verdade? Essa é uma crença que a gente precisa desmistificar urgentemente. Urgentemente. O livro do Conrado traz diversos estudos que comprovam que a capacidade de aprender se mantém ativa ao longo da vida. Inclusive, a gente tende a ter um desempenho ainda melhor em algumas áreas à medida que a gente envelhece. Sério, mas como assim? Que a gente não deveria ir ficando mais enferrujado com o passar dos anos? Na verdade, o que acontece é que a gente acumula experiência ao longo da vida e essa experiência se torna um trunfo na hora de aprender. A gente desenvolve habilidades como a capacidade de analisar informações de forma crítica, de conectar diferentes áreas do conhecimento, de resolver problemas de forma mais criativa. Então aquela história que papagaio velho não aprende língua nova é pura balela. Balela das grossas. Inclusive, o livro cita um estudo bem interessante, o Seattle Longitudinal Study, que acompanhou um grupo de pessoas por quase 50 anos. Caramba! E mostrou que a maioria das habilidades cognitivas se mantêm estáveis e até melhoram até uma idade bem avançada. Interessante. E tem mais. A idade média dos fundadores de startups de sucesso é de 45 anos. Ou seja, a experiência é um fator determinante para quem quer inovar e empreender. Nossa. Isso me anima bastante. Eu já estava achando que tinha perdido o bonde da história. De jeito nenhum. O que acontece é que a gente vive em uma sociedade que supervaloriza a juventude e associa o envelhecimento a um declínio inevitável. O Conrado chama isso de inflação etária. Inflação etária. É o que era considerado velho no passado, já não se aplica mais hoje em dia. Faz sentido. A gente vive mais e se mantém ativo por mais tempo e os papéis sociais estão se transformando. Aquele modelo tradicional de vida em 3 estágios, estudar, trabalhar, aposentar, está cada vez mais ultrapassado. Exatamente. E aí que entra o conceito de vida multistágio proposto pela autora Linda Gratton. A ideia é que a gente pode ter múltiplas carreiras ao longo da vida, Múltiplas. intercalando períodos de trabalho, estudo, lazer, e o aprendizado se torna um fio condutor que permeia todas essas fases. Ou seja, a gente nunca para de aprender, seja qual for a nossa idade ou fase da vida. E o mais importante é que a gente redescobre o prazer de aprender.
Deixando de lado aquela ideia de que estudar é chato e cansativo. Com certeza. Aprender pode ser uma experiência prazerosa, desafiadora e transformadora. E para isso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação ao aprendizado. E como a gente faz isso? A Conrado nos convida a olhar para a nossa própria história de vida, para as nossas experiências de aprendizado, e a identificar o que nos motivava, o que nos fazia vibrar, o que nos deixava com vontade de aprender mais. Ele conta no livro que na escola ele era um aluno mediano, mas se destacava nas atividades extracurriculares. E que os pais incentivavam a leitura de forma natural e prazerosa sem pressão. Ele aprendeu a amar os livros porque associava a leitura a momentos de prazer e descoberta. Exatamente. A gente precisa resgatar essa conexão com o prazer de aprender, com a curiosidade, com a vontade de explorar o mundo e desvendar os seus mistérios. E quando a gente faz isso, o aprendizado se torna uma jornada empolgante, enriquecedora e não um fardo. Que legal! E como a gente coloca essa mudança de mentalidade em prática? O que mais o livro nos ensina sobre como aprender de forma mais eficaz e prazerosa? Essa é uma ótima pergunta e é justamente o que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho. Então preparem seus equipamentos de mergulho e fiquem ligados para a segunda parte do The Deep Dive. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do aprendizado ao longo da vida. Na primeira parte, a gente viu como o mundo está mudando rápido e como a gente pode lidar com essa avalanche de informações sem pirar. Isso aí. E agora vamos descobrir como a gente pode se tornar o capitão do nosso próprio navio de aprendizado. É isso aí. Chegou a hora de assumir o leme e traçar a nossa própria rota. E o Conrado, no livro, nos apresenta um conceito-chave para essa jornada: a autodireção do aprendizado. Autodireção. Parece coisa de carro autônomo. Mas como isso funciona no aprendizado? A ideia é simples, mas poderosa. É sobre assumir o controle do nosso próprio aprendizado, ser o protagonista da nossa jornada. É a gente quem decide o que quer aprender, como quer aprender e qual ritmo que funciona melhor pra gente. Gostei. Mas sendo bem sincera, às vezes me sinto meio perdida sem saber por onde começar. Tem tanta coisa legal pra aprender que eu acabo ficando paralisada. É como estar em um buffet gigante com opções deliciosas e não saber qual prato escolher. Entendo perfeitamente. E é por isso que a autodireção é tão importante. Ela nos ajuda a ter foco, a definir prioridades e a traçar um plano para alcançar os nossos objetivos de aprendizado. E o Conrado usa um exemplo inspirador para ilustrar esse conceito, a trajetória do pintor Van Gogh. Van Gogh, cara dos girassóis. O que ele tem a ver com autodireção? Van Gogh era um artista revolucionário que rompeu com os padrões da época e trilhou seu próprio caminho no mundo da arte. Ele não se limitou às academias de belas artes, sabe? Ele buscou conhecimento em diversas fontes, livros, viagens, interação com outros artistas, experimentação. Ele era um verdadeiro autodidata. E essa história me lembra um pouco a minha própria trajetória. Eu nunca fui muito fã da escola tradicional, mas sempre adorei aprender coisas novas por conta própria. Desenho, fotografia, programação, aprendi tudo fuçando, experimentando, buscando tutoriais na internet. E essa é a beleza da autodireção. Ela nos liberta das amarras da educação tradicional e nos permite aprender de forma mais livre, criativa e prazerosa. E a história de Van Gogh nos mostra que qualquer pessoa pode ser um autodidata. Basta ter a vontade de aprender e a coragem de traçar seu próprio caminho. Inspirador. Mas, convenhamos, nem todo mundo tem o talento e a genialidade de Van Gogh, né? Será que a autodireção funciona para qualquer pessoa? Com certeza. O autor do livro, inclusive, menciona um estudo do pesquisador Alan Tuff, que lá nos anos 70 já investigava a aprendizagem autodirigida em adultos. E sabe o que ele descobriu? Que a maioria dos adultos já se engaja em projetos de aprendizagem autodirigidos, mesmo sem perceber. Pode ser aprender a cozinhar uma nova receita, tocar um instrumento musical, consertar algo em casa ou até mesmo organizar as finanças. Verdade. Eu mesmo aprendi a fazer crochê assistindo vídeos no YouTube durante a pandemia. E me senti super realizado quando terminei meu primeiro cachecol. Viu? Você já é uma aprendiz autodirigida. E quando a gente toma consciência disso, quando reconhece nosso poder de escolha e de ação no aprendizado, a gente se torna mais motivado, mais engajado e aprende de forma mais eficaz. Faz todo sentido. Mas e aí o que a gente pode fazer para turbinar essa autodireção? Tem alguma dica prática? Claro. O primeiro passo é identificar os seus objetivos de aprendizado. O que você quer aprender? Por quê? Como esse conhecimento pode te ajudar a alcançar seus objetivos de vida? Depois de definir os objetivos, a gente precisa traçar um plano, né? Exato. E esse plano não precisa ser nada rígido ou complicado. Pode ser uma lista de livros para ler cursos, para fazer pessoas, para conversar sites, para visitar. E a gente também precisa definir um tempo para se dedicar ao aprendizado, né? Senão a gente acaba deixando para depois e nunca sai do lugar. Concordo. E é importante ter em mente que a aprendizagem não precisa acontecer só na frente dos livros ou do computador. A gente pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora. Aprender no ônibus do supermercado na fila do banco. Exatamente.
A vida é uma grande escola e a gente pode aprender com tudo e com todos ao nosso redor. O Conrado chama isso de aprendizagem informal, que é aquela que acontece fora dos ambientes tradicionais de ensino como escolas e universidades. E qual a importância da aprendizagem formal na nossa jornada de aprendizado ao longo da vida? Ela é fundamental. A aprendizagem informal nos permite conectar o aprendizado com a vida real, com os nossos desafios e interesses do dia a dia, que é aquela história de aprender fazendo, sabe? Tipo quando a gente aprende a andar de bicicleta. A gente pode ler todos os manuais do mundo, mas só vai aprender de verdade quando colocar a mão na massa ou melhor no guidão. Perfeito. E o Conrado usa uma metáfora bem interessante para ilustrar esse ponto. A da maçã caindo na cabeça de Newton. A observação de um fenômeno de dia a dia aliada à reflexão pode levar a grandes descobertas e aprendizados. E como a gente pode cultivar essa postura de aprendiz no dia a dia? Prestando atenção aos detalhes, fazendo perguntas, buscando entender o porquê das coisas e experimentando coisas novas saindo da nossa zona de conforto. E conversando com pessoas, né? É, Trocando ideias dispensas, conhecimentos, afinal a gente não aprende sozinho. verdade. E o Conrado dedica um capítulo inteiro do livro ao poder das redes de aprendizagem, ou seja, a importância de se conectar com outras pessoas que compartilham os nossos interesses e que podem nos ajudar a aprender e crescer. Redes de aprendizagem. Tipo aquelas redes sociais que a gente usa para postar fotos de gatinhos. Ou pode ser online também. Mas o Conrado vai além das redes sociais. Ele fala da importância de participar de grupos presenciais como clubes de leitura, comunidades de prática, grupos de estudo. Esses grupos presenciais me lembram os tempos de escola, quando a gente se reunia com os amigos para estudar para as provas. Era muito mais divertido e produtivo do que estudar sozinho. Exatamente. A interação com outras pessoas nos permite ter acesso a diferentes perspectivas, receber feedback sobre as nossas ideias e aprender com a experiência dos outros. E como a gente faz para encontrar e se conectar com essas redes de aprendizagem? Buscando, procurando grupos e comunidades que se conectam com os seus interesses, participando de eventos, conversando com pessoas que admira, pedindo indicações para amigos. Sendo generoso com o nosso próprio conhecimento também, né? Compartilhando o que sabemos, ajudando outras pessoas, afinal, aprender é uma vida de mão dupla. Com certeza. Tá, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. É sobre construir um ecossistema de aprendizado, onde todos se beneficiam da troca de conhecimento e da colaboração. Adorei essa ideia de ecossistema de aprendizado. E falando em descobertas, tem um conceito que me deixou curiosa. A serendipidade. O que seria isso? A serendipidade é aquele momento mágico em que a gente encontra algo que não estava procurando, sabe? É como se o destino estivesse conspirando a nosso favor, nos guiando para novas descobertas. Tipo quando você está navegando na internet sem rumo e de repente se depara com um artigo incrível que te abre um novo mundo de possibilidades. Exatamente. E o Conrado acredita que a gente pode, sim, aumentar as chances de ter esses encontros fortuitos com conhecimento. Como a gente faz isso? Tem algum truque mágico? O truque é ser curioso. Explorar novos territórios, sair da zona de conforto, conversar com pessoas diferentes, estar aberto ao novo. E tem um pouco de sorte também, né? Sorte ajuda. Mas o Conrado cita o psicólogo Albert Bandura, que estudou a serendipidade e concluiu que ela não é mera questão de sorte, mas de estarmos atentos às oportunidades que surgem no nosso caminho. Ele usa um termo interessante para isso. Agência humana, que é a nossa capacidade de agir de forma intencional para influenciar o curso dos acontecimentos. Ou seja, a gente não é um barquinho à deriva no mar do conhecimento. A gente pode sim criar as nossas próprias oportunidades de aprendizado, traçar a nossa própria rota. Exatamente. E essa mentalidade aberta, essa disposição para explorar e experimentar é fundamental para que a gente possa se beneficiar da serendipidade e fazer descobertas incríveis ao longo da nossa jornada de aprendizado. Mas no fim das contas, a gente precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, né? Não adianta só ficar na teoria. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho, como planejar e executar um projeto pessoal de aprendizado. Preparem-se para a última etapa da nossa aventura. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo no aprendizado ao longo da vida. Nas partes anteriores, a gente explorou um monte de ideias inspiradoras, desde a importância da autodireção até o poder da serendipidade. É isso aí. Mas agora vamos ao que interessa. Como a gente coloca tudo isso em prática? É hora de transformar a inspiração em ação. E o Conrado, no livro, nos dá um mapa para essa expedição. Um guia prático para a gente se tornar, nas palavras dele, aprendiz em ação. E sabe qual o ponto de partida? Planejamento. Planejamento. Mas a gente não tinha falado sobre a importância da espontaneidade e da curiosidade do aprendizado que surge de forma inesperada. Sim, a gente falou sobre isso e é importante manter essa chama acesa. Mas o Conrado deixa claro que planejar não significa engessar o aprendizado. É mais como traçar uma rota para uma viagem. A gente define um destino, pesquisa os melhores caminhos, se prepara com os imprevistos, mas se mantém aberto a desvios e aventuras pelo caminho. Entendi. Quando a gente planeja uma viagem de férias, a gente pesquisa os lugares que
Quer visitar reserva, hotel, comprar passagem, mas também deixa espaço para aventura, para descobrir cantinhos escondidos, para se perder pelas ruas e se surpreender com o inesperado. Exatamente. Planejar nos ajuda a ter mais clareza sobre os nossos objetivos de aprendizado, a organizar nosso tempo e escolher as melhores ferramentas e estratégias. E o Conrado no livro nos guia nesse processo passo a passo. E qual o primeiro passo? Olhar para dentro, olhar para dentro. Tipo, meditação. Quase isso. É sobre refletir sobre os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas motivações para aprender. O que a gente realmente quer, o que a gente precisa, o que nos faz vibrar. Entendi. É sobre se conectar com o nosso propósito, com aquilo que nos move, que nos inspira a querer crescer e evoluir. E como a gente faz isso na prática? Tem algum exercício que a gente pode fazer? O Conrado sugere algumas perguntas poderosas para nos ajudar nessa reflexão. O que você gostaria de mudar na sua vida? O que te impede de alcançar os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? O que te faz sentir realizado? Uau, são perguntas profundas. Mas respondendo a elas, a gente consegue ter uma visão mais clara do que a gente quer. Com certeza. E aí a gente parte para o segundo passo, olhar para fora. Olhar para fora, depois de tanto olhar para dentro. É isso aí. Depois de se conectar com seus desejos e necessidades, é hora de explorar o mundo lá fora e ver o que ele tem a oferecer. É sobre pesquisar, explorar diferentes áreas do conhecimento, conversar com pessoas que têm expertise naquilo que a gente quer aprender. Ou seja, sair da nossa bolha e se abrir para o novo. E como a gente faz isso? Sendo curioso, fazendo perguntas, buscando diferentes perspectivas, não se contentando com a primeira resposta. E essa fase de exploração é fundamental para a gente poder definir o tema do nosso projeto de aprendizado. Tema do projeto? Parece coisa séria. É sério, mas não precisa ser chato. O Conrado sugere que a gente escolha um tema que seja relevante para a gente, que nos desperte curiosidade e que tenha aplicação prática na nossa vida. Tipo, aprender a tocar violão, a falar um novo idioma, a cozinhar pratos deliciosos. Isso, exatamente. Ou a desenvolver uma nova habilidade profissional, a se aprofundar em um hobby, a empreender em uma nova área. As possibilidades são infinitas. Empolgante. Mas depois de definido o tema que a gente faz. Hora de traçar um plano de ação. E o Conrado no livro nos dá um guia prático de como fazer isso. E como funciona esse guia? Ele nos ajuda a definir metas, a escolher as melhores ferramentas e estratégias, a estabelecer prazos e a criar um sistema de acompanhamento do nosso progresso. Ele também destaca a importância de dividir o projeto em etapas menores mais fáceis de serem gerenciadas e de comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Comemorar as pequenas vitórias. Adorei essa ideia. A gente precisa celebrar cada conquista, por menor que seja. E quais são os desafios que a gente pode encontrar ao longo do caminho? A procrastinação, a falta de tempo, a desorganização, o medo de fracassar. Nossa, tantos desafios assim. Dá até um desânimo. Calma! O Conrado nos dá dicas de como superar esses desafios. Ele nos ensina a criar hábitos, a gerenciar o tempo de forma mais eficiente, a buscar apoio em outras pessoas e a celebrar os nossos progressos. Apoio outras pessoas, tipo uma torcida organizada para o nosso aprendizado. Exatamente. A gente não precisa e nem deve trilhar essa jornada sozinho. Buscar apoio em amigos familiares, mentores, em áreas e que comunidade de aprendizado pode fazer toda a diferença. E o que a gente tira de tudo isso? Qual a grande lição? Que o aprendizado ao longo da vida é uma jornada desafiadora, mas recompensadora, que exige esforço, dedicação e persistência, mas que nos transforma para melhor. E que a gente não precisa esperar o momento perfeito para começar. A gente pode começar agora mesmo com o que a gente tem e ir se aperfeiçoando ao longo do caminho. E aí, o que te inspirou mais nesse mergulho profundo no aprendizado ao longo da vida? Acho que o principal aprendizado é que a gente tem o poder de escolher o que quer aprender, como quer aprender e quando quer aprender. Que a gente é protagonista da nossa própria história de aprendizado. E que essa história pode ser incrível, cheia de aventuras, descobertas e transformações. Com certeza. E que a gente pode contar com a ajuda de um monte de gente bacana ao longo do caminho. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, qual a sua maior inspiração? O que você vai colocar em prática hoje mesmo para começar a construir a sua própria jornada de aprendizado ao longo da vida? Compartilhe suas ideias com a gente nas redes sociais. A gente quer saber o que te move, o que te inspira a aprender. E até a próxima Lifelong Learners.